Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimentos no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Não temos uma pauta específica, então aqui nós tratamos de todos os assuntos e fazemos entrevista com pessoas simples e comuns iguais a você. Então, se quiser participar, só deixar um comentário aqui e a gente combina alguma coisa, certo? Bom, hoje eu vou falar então um pouco sobre sobre o dólar, né? O dólar está vindo aí numa queda muito boa, né? E tá dando aí várias oportunidades aí da gente mandar dinheiro para o exterior para poder dolarizar o nosso patrimônio, né? Então, bom, a primeira coisa que eu tenho para falar é aproveite, tá? Aproveite a queda do dólar para mandar dinheiro para o exterior. Se você me acompanha aqui há mais tempo, já sabe que no canal do YouTube, né, e também no site, eu tenho lá alguns posts e vídeos mostrando o desempenho do dólar dos últimos 10 anos, tá bom? Então, se você ainda não viu, eu vou deixar o card para quem está vendo pelo YouTube e também vou deixar o link na descrição para vocês acessarem, tá bom? E lá eu mostro que se a gente tivesse comprado dólares todos os meses, independente do preço, né? O nosso preço médio de hoje seria em torno de 3,10 ali, considerando os últimos 10 anos, tá bom? Então imagina assim, ó, imagina que você não quer mais saber do preço do dólar, e aí você começa a colocar R$1.000, tá bom? Todos os meses convertendo para dólar. Então, em janeiro você bota 1.000, fevereiro bota 1.000, março bota 1.000. Quando vira o ano, você precisa corrigir a inflação, porque a inflação vai tirando o poder de compra, né? E então você corrige a inflação. Se a inflação foi de 5%, você vai lá e coloca mais R$50, então 1.050, e você continua comprando dólar. Se você fizer isso durante 10 anos, independente do preço do dólar, seu preço médio vai ser baixo. Por quê? Você vai ter comprado dólar num preço lá embaixo, dólar num preço lá em cima. O preço médio vai ser um preço muito bom. E foi isso. Esse é o estudo que eu faço de vez em quando. E vocês podem ver lá que quem comprou dólar dos últimos 10 anos, isso que eu não estendi para 15, tá? Que eu já faço isso daí, já tem uns 3 anos que eu faço esse estudo. Se a gente estender aí para 15 anos de compra do dólar, o preço vai ficar mais baixo ainda. Eu acredito até que fica abaixo de R$3. Então imagina, se você comprar dólar todos os meses, independente do preço, o seu preço médio vai estar quase metade do que é hoje. E agora o que nós estamos tendo? Estamos tendo uma queda muito boa do dólar. Só que isso não significa que o real está forte. Não significa que a nossa moeda valorizou. Significa que o dólar está se desvalorizando. Mas o dólar também estava, né, com muita força aí para o mundo inteiro. Então agora ele está perdendo um pouco de força. O Biden, a princípio, ganhou, né? Ainda tem essa discussão lá, mas a princípio o Biden ganhou. Ele tem um pacote aí. Vão anunciar um pacote de estímulo de quase 1 trilhão de novo, mais 900 e alguma coisa bilhões de dólares. Enfim, essas coisas mexem com a economia e acaba fazendo com que o dólar perca força, né? Quando você joga mais dinheiro no mercado, a inflação tende a subir e a moeda tende a se desvalorizar, tá? E aí com isso a gente tem, digamos assim, uma brecha para mandar dinheiro para o exterior. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com a queda do dólar, existe um preço justo, existe um range, existe um espaço ali, né, de preço justo do dólar. E eu já mostrei aqui como que eu faço o cálculo, que é correlacionando as duas inflações. Então pega a inflação do Brasil, a inflação americana, faço uma correlação, isso aí vai dar em torno de mais ou menos, sei lá, mais ou menos 4,60, 4,80, 4,70, 4,90, alguma coisa nesse sentido aí. Então o dólar ele tem um preço. Se você ficar esperando o dólar a 4, a 3,90, 3,80, ele não vai chegar. Duvido muito que chegue. Se chegar, ele está realmente barato e aí pega e all-in, coloca tudo que você pode lá porque ele vai estar barato aí, digamos, quase subsidiado, né? Então eu acredito ali, preço médio do dólar entre 4,60 a 4,80, né? E se o dólar está acima de 5, então ele está um pouquinho mais caro do que o preço, e ele sempre está um pouquinho mais caro que o prêmio que se paga pelo dólar, né? Hoje o dólar fechou em
5,10, né? 5,0995. E, bom, e ainda assim eu estou enviando dinheiro para o exterior. Ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer, e aí pode ser até que o dólar se mantenha ou ganhe força novamente, e aí a gente perde a janela de mandar dinheiro para o exterior, né? Então, se você está pensando aí que o dólar vai chegar a 3,80, 4 novamente, fique atento, tá bom? Então, para você que está ouvindo aqui nos players, né, de podcast, pode ficar tranquilo que todas as informações estão sendo passadas aqui, mas para quem está no YouTube, eu acabei de colocar aqui a tela mostrando o gráfico do dólar, né? E eu vou colocar aqui do ano, né? Então deixa eu mudar aqui. Então, olha só, em um ano, o dólar, né, ele teve aí uma variação muito alta, né? Para cima, né, na verdade, não variou, ele subiu. Ele saiu, então, ali, a gente estava mais ou menos dezembro do ano passado em 4, e muita gente achava que o dólar estava caro, ele foi a 4,10, 4,40, 4,50, enfim. Ele de dezembro de 2019, ele subiu em disparada até 5,81, que foi em maio, onde ele bateu ali 5,81. Então ele teve uma alta, olha só, a gente considerar que as semanas, né? Eu estou observando as semanas aqui, a gente teve de dezembro até maio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 semanas de alta do dólar. Então o dólar ele teve uma alta muito rápida de dezembro até maio. Foram 17 semanas de alta e apenas 3 semanas em que ele fechou, digamos assim, abaixo do que abriu, né? Não que tenha sido uma queda. Depois disso ele caiu um pouco, foi ali para 5,10 mais ou menos, né? Quase 5, andou um pouco de lado e agora ele está aí de novo batendo lá nesse 5,8, 5,10. Para quem gosta de gráfico, para quem gosta de analisar gráfico, né? A gente vai observar que tem uma resistência bem forte, né? Ou melhor, tem um suporte bem forte ali na região de 5. Região de 5, 4 alguma coisinha, né? Porque não tem nenhum outro suporte ali nessa região, né? Então, eu acredito ainda que o dólar ele vai cair mais um pouquinho ali nessa casa dos 5, 5 alguma coisinha, pode até triscar no 4,90 alguma coisa. E aí, para quem gosta de gráfico, das duas, uma, né? Ou ele vai bater de novo nesse suporte e dali ele sobe de novo, e aí você vai ver que ele faz, né, fortalece o suporte, inclusive ali em 5, alguma coisa, né? Quase em 5. Ou então ele vai, fura o suporte e desce, e aí a gente, né, não tem um outro suporte forte, e ele vai fazer um outro, porque não tem nenhum de referência está muito lá embaixo, né? Então isso daí é mais para quem gosta da parte de gráficos, né? E o volume também tem aumentado, muito dinheiro entrou, muito dólar entrou no Brasil. Tem um canal que eu acompanho de vez em quando e ele mostra a entrada de dólar, né? Mas eu não vi ainda antes de fazer esse BPMcast aqui. E o que é legal é o seguinte, quando você, por exemplo, o dólar, ele voltou ao patamar do que ele estava em junho. Ele chegou mais ou menos ao patamar do que ele estava em junho. Então, quando a gente pega aqui junho de 2020, ele bateu ali nesses 5,10, né, em junho. Então, quase 6 meses, né, 5 meses aí e uns quebradinhos. E se a gente comparar isso daí com alguns ativos, como por exemplo com o SP500, né, a gente pega ali o SP500 como referência, a gente vai observar que o SP500 teve aí uma alta, né, de junho para cá. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que o dólar estava em 5,10 mais ou menos em junho, né, e se você tivesse comprado a ele a 5,10, tivesse comprado o SP500, o que teria acontecido? Você teria pagado, entre aspas, caro no dólar, 5,10, né, mas teria comprado o SP500. E o SP500 teria subido também, tá? Então, você não teria pago tão caro no dólar assim.
Se você gosta de fazer um stock picking e acompanha alguns ativos aqui, que eu faço a apresentação deles, né? Então você também vai perceber que a gente teve grandes oportunidades ao comprar alguns ativos desde abril, maio para cá, né? Então, se você considerar Palo Alto, é uma outra que subiu muito. Eu vou deixar, para eu poder passar os dados melhor aqui, eu vou zerar no gráfico aqui em junho, ó, no menor ponto do dólar ali, ó. E aí eu vou falando aqui para você que está ouvindo aí pelo podcast. Então, ó, mais ou menos aqui, o que a gente tem? A gente tem que o dólar, ele está de junho para cá, dezembro, ele subiu 2,83. Ele subiu, desceu, ele fez essa oscilação aí, né? E o SP500 subiu 15%, tá? E Palo Alto Network, que foi um ativo que eu comprei, né? Fiz um vídeo dele ali, gostei muito, subiu 30%. Isso, a gente está falando de junho para cá, quando o dólar estava 5,10. Lembrando, ele saiu de 4, subiu, foi até 5,80 mais ou menos, depois deu uma recuada para 5,10, e é onde eu falo que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Por quê? O dólar está 5,10, aí a gente acha caro, mas vai ter algum ativo que a gente vai pesquisando ali, e vai ter algum ativo que, no final das contas, vai ter subido 5 vezes o que o dólar rendeu, né? Aqui no caso está muito mais, né? Está quase 15 vezes aqui, né? O dólar ali subiu 2,83 de junho para cá e a Palo Alto está em 30%, né? Aqui no Invest.com a gente pode fazer vários comparativos. Vou colocar aqui uma empresa que eu fiz um vídeo há pouco tempo, né? A NIO, né? Aquela dos carros elétricos, e aí o gráfico ele até se bagunça, né? Só para você ter uma ideia, bom, a NIO ela subiu de junho para cá, ó, 700%. 700% de junho até dezembro, certo? E o dólar ficou em 2,83. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você não deve se desesperar, ficar preocupado porque o dólar subiu, porque o dólar está 5,10, 5,20, 5,30, 5,80. Foque no bom ativo. Foque naquela empresa que você acha que vai ter um bom crescimento no curto, médio prazo ou até no longo prazo, né? Porque eu canso de falar aqui que essa variação do dólar ela vai existir ao longo da vida. E a gente tem empresas aí disruptivas no mercado que estão crescendo principalmente devido ao momento da pandemia, Covid, lockdown, home office, né? Então muita coisa está sendo descoberta aí. Principalmente a área de biotecnologia, que é uma área que eu passei a dar muito mais atenção por causa do período que a gente está vivenciando, né? Então a gente vê vacina para tudo quanto é lado. Eu imagino que todos os laboratórios estão todos os dias ampliando as pesquisas, venture capital, small caps, empresas, né, investidores injetando dinheiro para ver se consegue identificar aí como que cria uma vacina, não só do Covid, mas também de outras doenças, né? E isso daí pode dar um boom na parte de biotecnologia. A NIO aqui crescendo 700% de junho para cá, demonstra para a gente que essa parte dos carros elétricos não para. A Tesla subiu, né, nem sei quantos por cento, se eu colocar a Tesla aqui no gráfico vai piorar tudo. E a gente tem outras aí também. Com exceção, né, a gente viu aí de alguns problemas com aquela outra que eu fiz o vídeo aqui, né, que até me fugiu o nome dela aqui agora. Sim, a Nikola, né? Lembrei da Tesla, sim, a Nikola teve um problema e tal, questão de fraude, as ações caíram, a GM já retirou aquele apoio, aquele ali já estava meio duvidoso, né? Enfim, então carros elétricos também tem aí um futuro promissor. E aí, né, vem todas aquelas ações que trabalham com 5G, questão do Wi-Fi, a questão das antenas, a questão dos semicondutores, a Corning trocando as telas dos celulares, tela dos notebook, TV, aqueles prédios que são todos de vidro, também a Corning faz. Enfim, existem muitas empresas nos Estados Unidos e até em outros países que a gente pode comprar
e tem um futuro promissor, tá bom? Um crescimento aí de 10, 15, 20% no ano, e eu estou falando em tempos normais, porque agora no tempo de pandemia 2020, a gente viu aí ativos subindo 200, 300%, 400% como o Zoom tinha subido, né? E agora subiu mais ainda. Então, foque no ativo, não foque no dólar. Não ache que o real se fortaleceu, o real ainda não se fortaleceu. Foi o dólar que enfraqueceu. E o que vai manter, né, o seu patrimônio, que vai manter a força do seu patrimônio, a sua proteção, são os ativos no exterior. São as boas empresas que você vai comprar ao longo do tempo, tá bom? Então, não fique preso a simplesmente o preço do dólar. Aproveite agora essa queda aí de 5,10 e vai enviando dinheiro para a corretora. E eu deixo até uma dica, né? Que é algo que eu faço. Então, eu estou enviando dinheiro para a corretora, mas algumas ações eu estou achando que está bem esticada, não compraria no preço que está, então eu vou deixar o caixa. Quando passar o rally do final do ano, que virar o ano, Biden assume, vamos ver o que vai acontecer no início do ano que vem. Vem vacina, não vem vacina, enfim. Creio que a gente deve ter pelo menos uma pequena realização de lucros, e aí eu vou lá e compro novamente. Mandei o dólar baixo, enviei para fora, fiz o caixa, o ativo caiu, quando o ativo cai o dólar sobe, mas o meu dinheiro já está lá fora a 5,10, ele pode ir a 5,20, 5,30 e para mim isso não vai ser problema, tá bom? E aí, se for enviar dinheiro, remessa online, com o cupom Investir no Exterior, você vai ganhar 10% de desconto no custo da operação e ajuda o canal aqui também, tá bom? Para continuar ajudando o canal, então clique aqui no like se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um comentário ali e clicar no botão compartilhar também, compartilhar com algum amigo seu aí que você ache interessante conhecer o assunto de investimentos no exterior, tá certo? E agora eu vou deixar 2 videozinhos interessantes aqui para vocês assistirem depois desse. Forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.